Amigos do Sport TV, um grande abraço, muito bom dia, bem-vindos ao Grande Prêmio da Alemanha, 12ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. A gente tem as imagens aéreas do circuito de Hockenheim, é o GP da Alemanha 2006. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 que tem o Fernando Alonso como líder da temporada, 96 pontos. O Alonso tem 6 vitórias na temporada, lidera 96 pontos. Schumacher é o segundo colocado, 79 pontos e 4 vitórias. Terceira posição para o Giancarlo Fisichella, 46 pontos e 1 vitória. E esses foram os pilotos até agora que dominaram o campeonato. 6 vitórias para o Alonso, 4 vitórias para o Schumacher, 1 vitória para o Giancarlo Fisichella. E aí demais colocações, o Raikkonen vem na 4ª posição, 43 pontos. Depois os brasileiros, Felipe Massa tem 42 pontos na 5ª posição. E o Rubens Barrichello tem 16 pontos, empatado com seu companheiro de equipe, Jenson Button, na 8ª posição. Fórmula 1 chegando na Alemanha. Momento importante de definição, principalmente definição de futuro da Fórmula 1, porque o Schumacher disse que depois do Grande Prêmio da Alemanha, quando chegar no Grande Prêmio de Monza, ele já vai estar dizendo o que vai fazer. Portanto, é importante o Grande Prêmio da Alemanha como definição para o futuro do Schumacher. É claro, ele vai levar em consideração o rendimento do seu carro, o rendimento da sua Ferrari, correndo no seu país, correndo na Alemanha. E claro, definição também e fundamentalmente do campeonato, porque os dois estão aí lutando diretamente pelo título. 4.574 metros, a corrida domingo, 67 voltas. Kimi Raikkonen tem um recorde de 2004, 1:13.780. De McLaren é uma média de 223 km por hora. Essa pista que é uma das mais rápidas do circuito mundial das pistas da Fórmula 1. Aqui ao nosso lado, Lito Cavalcante. E a expectativa para o Grande Prêmio da Alemanha, daqui a pouquinho os carros partem para andarem na primeira sessão de treinos livres. A gente vê do lado ali as rodovias que levam até o circuito. Aí já uma imagem de dentro do circuito, os torcedores, os ferraristas, a torcida alemã, que vem em grande número dar apoio a Michael Schumacher. E a sua expectativa, Lito, para esse Grande Prêmio da Alemanha? Um grande abraço, muito bom dia, um prazer estar com você. Grande abraço, Sérgio, prazer é todo meu. Olha, Sérgio, acho que a expectativa para todos, inclusive para o espectador do Sport TV, é ver realmente se a ascensão da Ferrari, que foi dominadora no Grande Prêmio dos Estados Unidos e no Grande Prêmio da França, as duas últimas etapas, se ela se confirma aí na Alemanha. Como sempre, essa confirmação vai depender do acerto ou erro na escolha dos pneus. Uma escolha que não depende, que eu não estou me referindo, à escolha dos pilotos, à escolha das equipes, e sim a escolha dos fabricantes. Já cansamos de falar sobre isso, mas a escolha de que tipo de pneus que vai ser levado para cada pista é feita com 2 semanas de antecedência. E como a guerra entre os pneus, entre as marcas, entre os fabricantes de pneus ficou muito acirrada, esses pneus estão muito sensíveis à variação de temperatura. Então, por exemplo, Sérgio, se você é o responsável pela escolha de uma determinada fábrica, você tem que acertar essa escolha por uma temperatura que não pode variar mais do que 2 ou 3 graus centígrados. Passou disso, você pode estar entregando ouro para o seu adversário. Nas 2 últimas corridas, a Bridgestone acertou, a Michelin veio com pneus que a primeira escolha era muito conservadora, a segunda era muito ousada, e a Bridgestone deitou e rolou. Agora vamos ver se isso continua ou não. No caso da Bridgestone acertar, o campeonato continua cada vez mais aberto, cada vez mais excitante, se bem que a vantagem de 17 pontos que o Fernando Alonso tem sobre o Michael Schumacher ainda permite alguma tranquilidade para a Renault. Mas o fato é que os dois carros estão absolutamente equivalentes, tanto o Renault quanto a Ferrari, e exatamente o acerto na escolha de pneus é o que tem decidido a supremacia de um ou de outro. Está vendo aí o piloto Christian Albert da MF1. Os motores são acionados e já vão partir os carros para as primeiras voltas. Quando a luz vermelha for acesa, e agora isso acontece, os carros vão para a pista. Estamos com 1 hora agora
na contagem regressiva para a primeira sessão de treinos livres para o GP da Alemanha. Você viu, olha, a vermelha apagou e a verde acendeu, e por isso o Grande Prêmio da Alemanha tem início nesse momento. O GP da Alemanha, que é disputado desde 1951, e o primeiro vencedor foi Alberto Ascari, de Ferrari. Ele dominou os anos de 51 e 52. Depois venceu Farina em 53, o Fangio em 54. A primeira vitória de um brasileiro foi do Nelson Piquet, em 1981. Piquet foi o vencedor. Depois Piquet voltou a vencer em 86 e 87. Depois, 88, Ayrton Senna venceu, 89 e 90. E depois a outra vitória que aconteceu para os brasileiros foi a primeira do Rubens Barrichello, em 2000. Uma vitória que emocionou a todos nós e que estava engasgada, com certeza, na garganta do Rubinho. Em 2000 ele venceu o GP da Alemanha. Esse é o Nil Yanni já saindo da pista aí. Piloto de testes da STR. O Yanni vai participar também da prova da GP2, Lito? Não vai não, né? Não, ele participou 2 vezes substituindo o Nicolas Lapierre na equipe Arden, mas o Lapierre, depois de... Ele sofreu um acidente na largada em Mônaco, teve problemas numa vértebra, mas agora ele já está recuperado. Vamos ver como é que o próprio Lapierre se comporta na sua retomada de uma categoria que está sendo extremamente disputada. Eu acho que ele vai sentir a parada, Sérgio. Mas melhor do que o Yanni fez, sem dúvida ele vai fazer. Esse é o Anthony Davidson, piloto de testes da Honda. A gente pode notar pela imagem, pelo visual, que não é um dia de sol, né? É um dia de mormaço, mas não é um dia de sol. Já vamos confirmar a temperatura ambiente no circuito de Hockenheim. No ano passado, em 2005, o grid foi formado com Kimi Raikkonen na pole position, no 14.320. Ao seu lado, Jenson Button. E a segunda fila com Fernando Alonso e Giancarlo Fisichella. A colocação final da prova: Alonso venceu, Montoya foi segundo, Button terceiro, Fisichella quarto, Michael Schumacher em quinto e Ralf Schumacher na sexta posição. Aí você vê o Alexander Wurz, piloto de testes da Williams. Você vê o Davidson e vê o Wurz. Wurz tem o melhor tempo, 1:21.285. A corrida domingo será disputada em 67 voltas. Vão andando juntas aí, a Honda e a Williams. O fiscal atravessando ali a pista. E o Davidson tirou um pouquinho o pé, deixou o Wurz passar. O Wurz que está em volta rápida agora. Intermediária 2, você vê que ele já passa ali a 85 milésimos abaixo do tempo. O seu próprio tempo. Sérgio, você falou aí de um fiscal atravessando a pista, me lembrou um fato. Apesar da tradicional organização alemã, Hockenheim tem alguns fatos que não condizem com essa tradição. Um deles aconteceu, foi muito engraçado, aconteceu em 1977, se eu não me engano, e quando, sem dúvida, os organizadores ficaram absolutamente constrangidos quando Hans Heyer, um piloto alemão que não tinha obtido classificação, não tinha realizado tempo suficiente para estar no grid, disfarçou, na hora da largada ele se colocou lá no fim do grid e participou da corrida. Muito legal, né?
Alinhou o carro. E lá foi ele. Disfarçado. Não tô aqui, você não tá me vendo. Causou um embaraço geral lá para as autoridades alemãs. Tá tal história, eles estão organizados, eles acham que nunca alguém vai tentar uma coisa como essa. Mas tentou e se deu foi bem. Quer dizer, em termos, né? Depois a punição não foi leve. Mas aí já estava feito, né? Esse circuito que fica encravado num ponto de rara beleza natural, né, Lito? Essa parte toda do estádio, do complexo. É uma coisa maravilhosa. Os pilotos que correm lá, os brasileiros correram lá, Campeonato Europeu de Fórmula 3, todos eles logo que chegavam falavam, olha, era uma maravilha. Você vem daquela área da floresta, quer dizer, no circuito antigo, mas ainda esse complexo de arquibancadas já existia. Ele falava, você não acredita, parece que você se sente como um jogador de futebol entrando no estádio. É daí o nome estádio, né? Quando os pilotos entram nessa parte onde faz uma espécie de ferradura ali as arquibancadas, né? A parte próxima dos boxes. Aí você vê o Roberto Kubica, piloto de testes da BMW. BMW que foi atingida aí pelas últimas determinações técnicas, ou melhor, pelas últimas proibições técnicas da FIA, que proibiram aquelas asas verticais que foram usadas no Grande Prêmio da França, na altura da suspensão dianteira, já estavam sendo chamadas de torres gêmeas, foram proibidas sob a alegação de prejudicar a visibilidade. Bom, se você no seu carro de rua tem as colunas do lado e não se sente prejudicado pela visibilidade, você imagina com aquelas asas bem mais estreitas qualquer coluna de carro. Realmente não é mais um pretexto do que uma razão técnica. Agora, mais uma vez, a FIA também veio com a determinação que levanta aí a velha suspeita de favorecimento à Ferrari. Ela proibiu a Renault, quer dizer, a Renault foi a principal atingida por isso, mas ela proibiu todas as equipes de utilizarem um lastro móvel que existia na frente dos carros, que tinha a finalidade de estabilizar os carros quando eles passavam em cima das zebras. Se alguém prestou atenção no Grande Prêmio da França, ficou bem nítido, principalmente nos carros da Renault, quando eles passavam por cima da zebra na chicane de entrada da reta dos boxes, a roda dianteira externa vibrava muito, dava a impressão até de quebra. Essa vibração, na verdade, era uma transferência, uma equalização na roda externa da vibração que a interna estava sofrendo ao passar por cima da zebra. Além do mais, esse é um lastro móvel, sem dúvida, ele se movia transversalmente na frente do carro, uma massa de 9 quilos, e também evitava que o carro afundasse à frente na freada, dava mais equilíbrio, e principalmente, Sérgio, nas chicanes, quando havia essa vibração maior, mesmo nas chicanes de alta velocidade, ela mantinha, quando se passava por cima das zebras, ela mantinha a mesma altura do carro. Aí foi onde a FIA se pegou para dizer que era um auxílio móvel aerodinâmico. Bom, o fato é que os pneus Bridgestone, por características de construção, não sofrem tanto essa vibração quanto os Michelin. Então a Ferrari só tinha usado esse tipo de lastro móvel durante 2 grandes prêmios esse ano, enquanto a Renault já vem usando desde o ano passado, a RBR já vinha usando, a McLaren já vinha usando, foram banidos. E agora aí é que entra a parte que suscita suspeitas de favorecimento, ou acusações fundadas ou não de favorecimento. Se proíbe isso no Grande Prêmio da Alemanha, que logo depois tem o Grande Prêmio da Hungria, que são 2 circuitos em que isso seria muito favorável, e logo depois vem as férias de agosto. São 3 semanas de intervalo em que não pode haver nenhum tipo de teste de pista. Então, cada um tira a sua própria conclusão, mas vem de acordo com a certa tradição das proibições técnicas serão exatamente as que favorecem a equipe italiana, que é, tradicionalmente, uma velha equipe legalista, em outros termos, velha aliada da FIA. São as formas de se burlar um regulamento, né? Eu fico impressionado porque a cada ano a engenhosidade, a inventiva do ser humano, pelo menos na Fórmula 1, é absolutamente espetacular, né, Lito? Olha, sem dúvida, em termos de tecnologia, é genial. É genial, você iguala a frequência da vibração e com isso você mantém o carro totalmente equilibrado. Quer dizer, é como a vacina, né? Que introjeta em você o vírus que vai te atacar.
é exatamente a mesma coisa. Faz o equilíbrio orgânico para você, né, não ficar contaminado. Né? Exatamente isso. Mas é genial, é absolutamente genial. Mas cometeu o erro de favorecer os pneus Michelin, que também estão em guerra com a FIA, tanto que estão se despedindo da Fórmula 1 nesse ano, por absoluta discordância com as imposições da FIA. E a gente já vê aí a BMW sem as torres gêmeas, né, Lito? Exatamente, sem as torres gêmeas, que eram purificadores do fluxo de ar. Agora restaram apenas os chifres Vikings, né? Aquele aerofólio na tampa do motor, que foi introduzido pela McLaren e que só agora foi copiado por uma outra equipe. Estamos aí com um pouco mais de 49 minutos. Você vê o Kubica na pista, os principais pilotos de testes das equipes que têm direito ao piloto de teste da sexta-feira estão com seus carros na pista. Sérgio, a expectativa também quanto ao novo carro da Super Aguri, o SA06. Parece que ele nasceu meio... Tá bem o carro? Olha, o carro, na teoria, você olhando, ele é um carro extremamente moderno, segue todos os conceitos aerodinâmicos, ele é 20 quilos mais leve do que seu antecessor, e quando você fala num carro de 505 quilos, você falar em 20, você está falando num peso significativo. Então, o carro, teoricamente, ele tem tudo. Se você for ver, ele segue todas as tendências aerodinâmicas. O carro, você olhando, fala, tem potencial. Agora, é um carro novo. Essa sexta-feira deve ser totalmente gasta para se achar um acerto básico para poder começar a trabalhar. Depois vamos ter o Grande Prêmio da Hungria. É uma semana em uma semana que vai ser totalmente consumida pelo deslocamento. Então, a possibilidade de evolução do carro vai custar um pouco mais. Só deve aparecer, só deve ser mais notado o seu potencial a partir do Grande Prêmio da Turquia. É, até das equipes que vão para a pista, a única que não foi ainda foi a Super Aguri, que geralmente a BMW, a MF1, né? Todos vão para a pista. A Super Aguri não foi ainda, né? O computador, a cronometragem marca uma volta para o Takuma Sato, uma volta para o Sakon Yamamoto. Mas a televisão ainda não notou que eles estão na pista. Ou eles não deram aquela installation lap, né? Porque eles não marcaram tempo, né? Eles deram uma volta e voltaram pro box. Enquanto aí o Robert Dornbos vai travando rodas. Uma cena que vai se repetir durante todo o fim de semana. As freadas são muito intensas. Vamos jogar um pouquinho com o Kubica. Olha só, esse é o ponto que os pilotos falam que o Lito se referiu, da entrada do estádio. Você vai ver já já, ó. Eles vão se dirigindo ali para a área do estádio. Olha, já entraram aí, ó. E a rodada do Dornbos. O seu RBR rodando ali o Dornbos. Me rodou bem à vontade, né? É. Não, mal terminar a rodada, já selecionando marcha. Vamos ver o que houve. Desequilíbrio total na freada. Nossa, mas quando ele freou, balançou pro lado oposto. Os freios traseiros bloquearam. É. Ele manteve o giro, gastou um bocado ali os pneus. Parece aquele show de acrobacia automobilística, né? É verdade. Que mostra também que não houve surpresa nenhuma para ele. Ele já estava prevendo o que poderia acontecer, né? Com muita habilidade aí o Robert Dornbos. Saiu com estilo, né? É verdade. Muito desequilíbrio na freada, né? Você viu, né? Esse já foi um autódromo de altíssimas velocidades, né? Um autódromo que está na história da Fórmula 1. Essa é a 54ª edição do Grande Prêmio da Alemanha, número 54, que nunca teve mais de 3 vencedores, né? Tem 10 pilotos com 3 vitórias aí, inclusive, como você já falou, Nelson Piquet e Ayrton Senna. Mas é também um dos autódromos que antes da sua reforma atingia velocidades absurdas, mas quem entrou para a história, o mundo começou a ouvir falar dele em 1968, num acidente trágico, fatal, que levou Jim Clark, que foi o primeiro grande herói, o segundo grande herói do automobilismo, né? Herói mundial, sucedendo a Juan Manuel Fangio, numa corrida de Fórmula 2. Ele não foi à Inglaterra porque ele estava com problemas fiscais, preferiu correr na Fórmula 2 na Alemanha e acabou tendo
o que se suspeita tenha sido uma quebra do sistema de direção, bateu numa árvore. Na época não havia preocupação com a segurança que existe hoje. E um dos concorrentes, um dos pilotos inscritos que estava participando dessa corrida, chama-se Max Mosley, que é hoje o presidente da FIA. Aí você vê o Nil Yanni. 1:19.051, melhor tempo do Alexander Wurz com a Williams. 1:19.051, média 256 km por hora. A Williams, que teve terríveis problemas com os pneus no Grande Prêmio da França. Diz a própria Williams que isso foi facilmente corrigido em Jerez, que era um problema de acerto do carro, que era um detalhe facílimo de acertar, e promete renascer nessa corrida. O Williams, que veio a público essa semana confirmar seu acordo para usar o motor Toyota em 2007 e 2008, e mais do que usar o motor, estabeleceu um acordo de certa cooperação com a equipe Toyota. Nova Super Aguri com Sakon e Yamamoto. Você vê que o carro tem as linhas modernas, você vê que tem todos os pequenos adereços aerodinâmicos, os pequenos spoilers. Um carro que segue a tendência atual, Sérgio. O Don Boss está fazendo teste para freios, né? Só pode ser, né? Ele deve estar testando os freios, quando a gente vê o Jacques Villeneuve. Aí, portanto, Jacques Villeneuve. 12ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Lito. Sérgio, ainda sobre o Hockenheim, esse é um circuito de altíssima velocidade, as médias, por exemplo. Ele foi reformado em 2002. Em 2002 se introduziu uma nova seção inteira de curvas de baixa velocidade que antes não existiam, a não ser na parte do estádio. A última média lá, de pole position, foi de 2001, foi absolutamente veloz, 250,415 km por hora. Adivinha de quem? Juan Pablo Montoya. A Fórmula 1 não vai se livrar dele tão cedo, do nome dele tão cedo. Que além do mais, em 2002, foi a primeira corrida no circuito novo, foi vencida pelo Schumacher. Mas em 2003, a segunda foi vencida pelo Montoya também. Que fez a pole position naquele ano. Exatamente, fez uma pole position com 209,64. Não foi uma super pole position. No circuito atual, o recorde foi em 2004, que o Schumacher, com aquela Ferrari voadora, virou 1:13.306. Então você vê que ainda estamos a 5 segundos, praticamente 5 segundos e meio, já que o Kubica virou 1:18.855, vai melhorar bastante. E a média daquela volta do Schumacher foi 224,625. Já no ano passado, com os pneus duros, que tinham tido que durar a prova de classificação e a corrida inteiros, a pole position foi do Kimi Raikkonen, quando a McLaren já estava voltando à sua forma em termos de velocidade, não atingiu a forma de termos de confiabilidade durante o ano inteiro, mas era um carro muito rápido. O Raikkonen virou 1:14.320 e a média foi 221,560 km por hora. E esse ano, Sérgio, com os motores V8, 2.400 cilindradas, o ano passado eram V10 de 3 litros, 3.000 cilindradas, houve uma perda grande de potência, uma perda estimada inicialmente na faixa de 20%, coisa de 180 cavalos, que já, claro, já não é tão grande, os motores já evoluíram, mas nesse circuito, dificilmente os recordes vão ser quebrados ou igualados. Tempo a ser batido agora é do Kubica. 1:18.861. 1:18.661. Esse é o tempo do Kubica. Ele está 390 milésimos melhor
que o Alexander Wurz. Vamos aí de carona com a super agulha do Sakon Yamamoto, que vai pro boxe agora. É a tal história. Qualquer julgamento sobre esse carro agora é extremamente prematuro. Mas, de fato, o carro parece bem nascido. Em termos de conceitos, é um carro bem nascido. Tá aí o brasileiro Felipe Massa, na sua melhor temporada na Fórmula 1. É o quinto colocado no campeonato, 42 pontos. Deve trabalhar só na segunda sessão, o Felipe Massa. Estamos aí com 39 minutos para o final da primeira sessão de treinos livres. Logo mais tem o Redação Sport TV com a apresentação do Luiz Roberto. Participações do Renato Maurício Prado, do Teixeira Reiser, da Marluce Martins e do Lito Cavalcante. Logo mais a partir das 10. Hoje, um pouquinho mais tarde, a partir das 10, logo depois da segunda sessão de treinos livres, aqui mesmo no Sport TV. Aí o Davidson fazendo 577 milésimos abaixo do melhor tempo, que era do Kubica. Mais uma vez a imagem do brasileiro Felipe Massa, descontraído ali no muro dos boxes. E mais uma vez, Sérgio, a Honda chega com expectativas positivas. Ela que liderou um dos dias de treinos de Jerez na semana passada, com Barrichello. O pacote aerodinâmico, que segundo o Barrichello foi estreado prematuramente em Manicourt, na França, foi um pouco mais trabalhado. Eles conseguiram melhorar um pouco mais a estabilidade na frenagem, o que é muito importante aí. E o problema de controle de tração nunca mais foi mencionado. E, Sérgio, a ausência de notícia normalmente é boa notícia. Apesar do que a Honda tem ido muito bem nas sextas-feiras, né? Quando chega no sábado, tem pecado um pouco, né? Tem pecado um pouco no sábado e pecado muito mais no domingo. Você lembra que na França os dois motores foram para o espaço, que não é comum e não é exatamente um circuito de altíssima exigência de motor. Você vê ali que o fundo do carro bate, mas é uma situação de normalidade, né, Lito? Ele raspa ali porque tem que raspar. O fundo do carro, o carro é bem baixinho, bem coladinho ao chão, né? E é normal ali o trabalho de suspensão. O piloto sai um pouquinho ali na zebra e acaba tocando. 37 minutos. Davidson tem 1:18.084. Agora ele foi quase 6 décimos mais rápido que o Robert Kubica. E o Takuma Sato faz sua primeira volta rápida com 1:21.336, 3 segundos e 2 do melhor tempo do Davidson. E o Yamamoto fica bem perto do Sato, 1:21.627, 3 segundos e meio do tempo do Anthony Davidson. É claro que esses tempos ainda vão melhorar bastante. Vamos esperar para ver a evolução dos carros. Agora, a boa nova aí, Sérgio, é o Yamamoto ficar a menos de 3 décimos do Takuma Sato. Yamamoto vai fazer agora sua estreia mesmo como piloto oficial da Super Aguri, substituindo o Franco Montani, que substituiu o Yuji Ide. Mas o fato é que ele está a menos de 3 décimos do Sato, que é considerado muito bom, considerando a experiência que o Sato já tem como piloto de Fórmula 1. Ele correu pela equipe Honda, quando ainda se chamava equipe BAR. É um piloto de bastante experiência no automobilismo europeu, que não é o caso do Sakon Yamamoto. Agora, pode ser também, Sérgio, que essa deficiência de apenas 3 décimos se deva principalmente à imaturidade do carro. Esteja nivelando por baixo. Vamos ter que esperar um pouco mais para poder ter uma avaliação correta do potencial do Sakon Yamamoto. Olha aí, Sérgio Wurz chegou com velocidade máxima a 299 km e meio. No ano passado, essas velocidades chegavam na faixa de 310 nesse mesmo ponto. Então, provavelmente, como já se esperava, as velocidades não serão iguais. Mas, em compensação, a velocidade de percurso de curva cresceu bastante. No geral, não se espera uma queda muito grande de tempos. Mas, em termos de velocidade final, sim, pode se esperar bastante.
Jogos Universitários Brasileiros. Neste sábado você acompanha as finais do basquete masculino meio-dia e logo depois tem o vôlei masculino ao vivo no Sport TV 2. 1,17,986. Alexander Wurz. 1,17,986. Vamos de novo com o Dornbos. Vamos curtir um pouquinho a tocada do Robert Dornbos com a sua RBR, motor Ferrari. O diretor de imagem cometeu um pecado ali, né? Cortou da imagem quando a gente estava fazendo a tomada de curva ali com o Dornbos, ele cortou para as costas do Felipe Massa. Nada contra o Massa, mas convenhamos que a imagem dele estática não é exatamente uma imagem noticiosa. Aí o Jacques Villeneuve, tá um pouco largo esse macacão do Jacques. Tradicional dele. Sempre né? Sempre usou roupas, todas as roupas dele são larguíssimas. Uma moda seguindo o velho estilo teenager americano. É verdade. Uma das figuraças da Fórmula 1 e do mundo do automobilismo, o Jacques Villeneuve. E que renasceu no decurso de 2006. Dois pilotos que já eram dados como mortos enterrados, nos últimos 2 anos cresceram bastante, quer dizer, considerando 2005 e 2006. Primeiro o David Coulthard, que saiu da McLaren e renasceu na RBR, e o Jacques Villeneuve, que conseguiu na Sauber que os engenheiros ouvissem suas opiniões sobre o acerto, que são, sem dúvida, absolutamente fora do padrão usual dos outros pilotos. Mas o fato é que ele se dá bem com suas próprias regulagens e tem andado tão bem quanto o seu companheiro de equipe, Nick Heidfeld. Heidfeld, chamado de Quick Nick, ou Nick Rápido. Heidfeld tem 13 pontos no campeonato. O Jacques tem 7. O Jacques tem 7. Mas mais por quebras que o Jacques sofreu do que por dizendo que a BMW fez uma oferta ao Michael Schumacher de 80 milhões de euros por ano por quantos anos ele quiser. O Schumacher, na entrevista coletiva da quinta-feira, negou peremptoriamente qualquer contato. Mas, Sérgio, convenhamos, mesmo que haja esse contato, ele diria que não sempre, porque, afinal de contas, ele ainda não renovou com a Ferrari, o próprio Jean Todt ainda não renovou com a Ferrari. Agora, uma coisa é claríssima na minha cabeça. O Michael Schumacher citou para a BMW, significa que vai Michael Schumacher, que vai Jean Todt, que vai Ross Brown, que vai toda a entourage do Schumacher. Agora, é a tal história. Para o Mário Tyson aceitar o Jean Todt, ele estaria abrindo mão de sua própria função. Porque o Jean Todt está para a Ferrari, como o Mário Tyson está para a BMW Sauber. O Ralf Schumacher sai do box nesse momento para Installation Lap, que é essa volta de instalação, a volta de checagem de componentes, para ver se a montagem do carro foi toda perfeita, se está tudo funcionando direitinho. O Ralf Schumacher, que foi o 6º colocado na prova do ano passado, Lito. E a Toyota que chega a Hockenheim com muitas esperanças. Ela que já é, sem dúvida, a 4ª equipe do ano, tomando o lugar que, teoricamente, o que no começo da temporada foi da Honda. E ela agora já brigando e eventualmente superando a McLaren, ainda não chega aos pés da Renault, não chega aos pés da Ferrari, mas já chega aos pés, às pernas e até a cabeça da McLaren. A Toyota vai fornecer os motores para a Williams também em 2007, né, Lito? 2007, 2008. E a Williams sonha também com mais do que um fornecimento de motores, com a cooperação tecnológica que, da parte da Toyota, não houve confirmação. A única voz positiva que veio da Toyota foi exatamente do Ralf Schumacher, dizendo que para eles era muito positivo ter seu motor numa equipe de elite, que a Williams historicamente é uma delas, se bem que esportivamente nos últimos 2 anos já não esteja mais nessa categoria, mas apenas para efeito de comparação entre as duas equipes. Mais nada, as duas usam pneu Bridgestone, se bem que o ano que vem todo mundo vai usar pneu Bridgestone. O Jacques está dentro do carro, mas não partiu ainda para sua Installation Lap. Você vê que o Ralf Schumacher deu uma volta, não completou, foi para o box, deu aquela checagem geral de equipamento do seu carro. Tá tudo certinho ali com o carro do Ralf Schumacher, ele volta para o box. 1:17.603. É o tempo do Kubica, o tempo mais rápido até agora. Ele bateu 1:17.966.
Ele melhorou 6 centésimos do tempo dele. E o Schumacher decidindo, portanto, o seu futuro no Grande Prêmio da Itália, né, Lito? Ele postergou um pouquinho mais essa decisão. E aquela dança das cadeiras só começa quando o Schumacher mandar o DJ soltar o som, né? Porque é ele que comanda o som, né? Exatamente. A partir disso, a partir da posição dele é que deve haver uma definição de para onde vai o Kimi Raikkonen, se vai, se fica, se permanece na McLaren, se aceita o convite da Renault, se aceita o que é tido como absolutamente descartado, mas se aceita ser o outro piloto da Ferrari ao lado do Michael Schumacher. Todas as cartas apontam na direção dele ir para a Renault. Isso por um simples fato. É interesse da Fórmula 1, é interesse do Bernie Eccleston, o que significa quase uma lei, haver um piloto de ponta em cada uma das grandes equipes. Ou seja, Michael Schumacher na Ferrari, Kimi Raikkonen na Renault, Fernando Alonso na McLaren. Poderia ser, Sérgio, poderia haver até uma variação dentro dessas 3 equipes, desses 3 pilotos, mas você já tem como certo o Fernando Alonso na McLaren. Então, o que poderia ser? Schumacher na Renault. Já se cogitou, mas parece que não se concretizou mesmo. E o Raikkonen na Ferrari. Então, o mais provável é exatamente isso. Schumacher na Ferrari, Alonso na McLaren, o que já é certo, e o Kimi Raikkonen na Renault. 1:17.603, o melhor tempo do Kubica até agora. O Alonso vai para a pista já já. Fórmula 1 2006, e aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. E o Robert Dornbos continua experimentando todos os atalhos ali de Hockenheim, né? Mas, Sérgio, Hockenheim é um circuito que permite esses excessos. Você vai ver, inclusive, na curva 1, na largada, no domingo. Olha só, pilotos... a imagem do alto, desculpe, Lito, só sem te cortar. A gente pode ver a área de escape que tem, né? E os pilotos usam essa área de escape, olha aí. Você vai ver isso durante a corrida. Aonde não tem grama, eles passam por cima da zebra e vão usando o asfalto, aceleram por aí e voltam para a pista quando começa a grama. Inclusive, vários pontos são pintados de verde ali, meio que se confundindo com a grama, né? Esses pontos de escape ali, além da zebra. É o rigor do verão, né? Impõe vamos dizer, uma descoloração da grama que eles resolvem pintando de verde. É. Aí o Alonso. Perdão, esse é o Fisichella, o Alonso já foi. Esse é o Giancarlo Fisichella. Tem aquele biquinho vermelhinho, aquela discretíssima. O Alonso nem foi ainda. O Alonso está no box. Quem foi o Fisichella. Estamos aí pouco mais de 25 minutos. Você vê que o rádio ali estava no canal Alonso. Comunicação, né? Alonso FM, a única estação ouvida na Renault. É verdade. Tá aí o Nil Yanni. Lito, o fim de semana que também tem a GP2 que tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo e no primeiro treino a única notícia que veio foi que o Lewis Hamilton tinha feito o melhor tempo. Temperatura está variando entre 31 e 35 graus, né? Começamos o dia com 31 graus, chegamos já a 35, são 11 horas e 35 minutos, horário da Alemanha, 6 horas e 35, horário de Brasília. Pelo padrão Hockenheim de temperatura está fresquinho, pode-se esperar 40 graus fácil, normalmente é o que acontece. E também se espera, quando você está nessa temperatura, se espera pancadas de chuva. Pancada de chuva aí em Hockenheim vai ser muito bom. Aliás, devido à chuva que o Rubinho, na sua corrida de número 124 na Fórmula 1, obteve sua primeira vitória. Você lembra, Sérgio, a corrida marcada pelas muitas entradas do safety car, que permitiu ao Rubinho sair de último para a vitória. Também, logicamente, guiando muito, mas aproveitando, fazendo bom uso das entradas de safety car
e da chuva. Aliás, uma das grandes qualidades do Rubinho. E daquele carro maravilhoso de 2000, né? Que era um excepcional carro também da Ferrari, né? Depois ainda viria melhor em 2002 e 2004, nem se fala. 2004 já foi uma grande evolução, né? Um carro espetacular. O planeta Ferrari era outra órbita. Esse sim é o Fernando Alonso, saindo do box. Kubica tem um 17.603, sem litro. Testando largada. Testando ali o nível de aderência do asfalto para regular exatamente o controle de tração. Já não tem mais o controle de largada, mas o controle de tração começa a funcionar a partir de 60 km por hora. É muito eficiente também nas largadas. E a largada é grande, talvez a maior qualidade que reste hoje a Renault. Falei de GP2, a categoria onde correm 3 brasileiros chegando na Alemanha para mais 2 provas. Nelson Piquet buscando a liderança. Sábado ao vivo, 11 da manhã e domingo no mesmo horário, tudo no Sport TV. Portanto, sábado e domingo às 11 da manhã, no Sport TV você acompanha as emoções do GP da Alemanha. 2 provas da categoria GP2. Sérgio, preciso fazer aqui uma correção. Eu falei que o Rubinho venceu largando na última colocação. Não foi o fato. Entre os últimos seria melhor. Ele largou em 18º. De qualquer maneira, a diferença é muito pouca, né? Pessoal, é verdade, o pessoal da Renault sempre aproveita nas sextas-feiras, quando eles se veem plugados nas imagens pela televisão, sempre para fazer uma brincadeira um com o outro. Isso é a coisa mais normal no box da Renault, o pessoal bastante descontraído, como sempre. Pelo menos enquanto os carros não começam a rodar e a fazer tempo para valer, né, Sérgio? 1:17.603 é o tempo de Robert Kubica. Wurst tem 1:17.966. É o segundo, depois Davidson, Dorbossiani, Wilkenrock, Yamamoto, Sato. E só esses marcaram tempo até agora. O Monteiro, Albert Speed, Trulli, Ralf Schumacher, Nick Heidfeld, Villeneuve, Fisichella, Klein, Alonso, Liuzzi, Raikkonen, De La Roça, Michael Schumacher, Massa, Weber, Rosberg, Barrichello, Button e Coulthard não foram para a pista. Ou foram, mas não deram a volta completa, não marcaram tempo ainda. Aí você vê o Alonso fazendo um teste ali também, ensaiando o pit stop. Tá voltando para o box. O campeão do mundo e líder da temporada 2006. E você vê ali onde está o Alonso. Um punhado de fotógrafos, de repórteres, sempre cercando o piloto espanhol. Pedro Della Rosa tem mais uma oportunidade na McLaren. 21 minutos para o encerramento do treino. E a gente vê de novo a imagem da pista, a imagem de Anthony Davidson. 1:17.603 é o melhor tempo do Kubica. 1:17.224. E é o mais rápido agora o Davidson. Baixou bastante, hein? É. Quase 4 décimos. O que faz aí renascerem as esperanças da Honda. Se bem que é aquilo que você já falou, né, Sérgio? Velocidade de uma volta, velocidade em cima de pneus novos, a Honda sempre teve. O problema é a durabilidade. Eu saio sempre nas sextas-feiras da segunda sessão de treinos com uma expectativa. Poxa, amanhã no treino oficial a Honda vai. E ela não vai, né? Por enquanto não foi. Agora tá a história, Sérgio, convenhamos. Por mais que melhore o pacote aerodinâmico, são apenas remendos. Esse carro definitivamente é um carro mal nascido. A suspensão dianteira não se coaduna com a suspensão traseira, não trabalham bem em conjunto. O carro realmente não é o melhor trabalho da história do Geoff Willis, que a essa altura do campeonato já não é mais um membro da equipe Honda. Essa frase tá bem colocada ou mal colocada no carro da Honda, Elito? Essa frase está aí, na verdade, substituindo o que deveria ser anúncio do patrocinador de cigarro, né? Então, e na Alemanha, terminantemente proibido. Na comunidade europeia é proibido. Então, aparecem as frases mais absurdas, mais engraçadas, menos sentido faz. De qualquer maneira, don't walk. Vai entender. Aí Pedro Della Rosa. Don't walk quer dizer não ande. É mal aplicada essa frase ali, né? É tal história. É pra quem tá atrás, né? É. Pra quem tá enxergando ali a traseira do carro. Ou para as câmeras. Vai saber realmente o que se quer e o que se quer dizer com isso. Talvez apenas chamar a atenção e ganhar uma exposição maior para o carro.
Logo mais 2 da tarde tem o Arena Sport TV, apresentação do Kleber Machado, participações do Milton Leite, Paulo César Vasconcelos, Marco Antônio Rodrigues e Mili Lacombe. Logo mais 2 da tarde, o Arena Sport TV. E às 10 da manhã tem um Redação Sport TV com Luiz Roberto. E o Lito Cavalcante vai estar por lá contando as coisas da Fórmula 1. Davidson 1:17.224. É o melhor tempo até agora da primeira sessão de treinos livres para o GP da Alemanha, 12ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2006. Você vê o Neil Yanni à frente e o Wilco Rock atrás. O piloto da STR e o piloto da MF1. A STR que começa a ver com certa apreensão, ou acompanha com certa apreensão, o desempenho do novo Super Aguri. Mais ainda a MF1, que vai perder seu rival. Olha onde foi o Dorboss. O Dorboss, ele vai para todos os cantos da pista, né? Com absoluta sem cerimônia. É. Mas qual é a preocupação da MF1, Lito? É exatamente se distanciar da Super Aguri, porque a Super Aguri evoluindo, aí fica definitivamente a MF1 como a rabeira do pelotão. Passa a ocupar o lugar que antes, nos anos anteriores, era a constante da Minardi. Que era uma equipe muito simpática, coisa e tal, mas que era lamentavelmente pouco competitiva. E agora a MF1 passa a ter esse papel não muito honroso. E olha, seja praticamente irreversível essa troca de guarda no fim do pelotão. Agora resta ver se o Super Aguri vai conseguir ou não incomodar os carros da STR. Vamos curtir uma voltinha com o Anthony Davidson, então. Tá aí o Marco Weber. O diretor de TV tem uma preferência especial por pilotos estáticos olhando. Ele gosta de imagem estática, ele não gosta de imagem em movimento, já senti. Marco Weber faz uma brincadeira ali para a câmera, você vê aí o Jarno Trulli. Esse é muito rápido em treino, né? Momento de grande emoção. Jarno Trulli olhando a colagem dos adesivos. Na pista está acontecendo alguma coisa que não interessa muito ao diretor de TV, mas cada um com suas preferências. 1:16.387. Alexander Wurz faz um tempo espetacular, 1:16.387. 837 milésimos mais rápido que o Davidson. Você vê que começamos o dia com 1:21, fomos baixando os tempos. Nessa primeira sessão de treinos livres, agora 1:16.387, Lito. Isso começa a suscitar, sem dúvida, alguma inquietação nos campos da Michelin. Já que o carro do Alexander Wurz é o Williams com motor Cosworth. O Williams é um carro mal nascido também em termos aerodinâmicos. O motor Cosworth foi o melhor no começo da temporada, mas hoje não está nem entre os 5 melhores. Então isso só pode ser atribuído a 2 fatores. Claro, a grande habilidade do Alexander Wurz, mas pilotos hábeis existem em todas as equipes da Fórmula 1. E um bom desempenho dos pneus Bridgestone. Mas é claro que a Michelin ainda não jogou sua última cartada. Estamos na abertura dos trabalhos ainda, mas de qualquer maneira você vê que o Trulli já não está mais olhando adesivo. Ele que também usa pneu Bridgestone, está de olho no monitor de cronometragem, que tem as velhas divisões do circuito em 3 trechos, né? Então eles estão logicamente observando aonde o tempo do Wurz foi superior ao do Davidson. Campeonato Mundial de Fórmula 1, e aí tá ligado? Sport TV, o canal campeão. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Aí o Ralf Schumacher. Sorridente. Não é uma cena muito comum. Ele normalmente é uma pessoa mais fechada. Ih, mas os dois estão sorridentes hoje, né? Os irmãos Schumacher, né? Estão em casa, né, Lito? Estão em casa, os dois estão com o pneu Bridgestone.
Os dois estão em circuitos em que a potência do motor fala alto, os dois têm bons motores. Aliás, a Renault está aparecendo aí com evolução de motor, viu, Sérgio? Então, tá claro aí que a Renault não pode ficar jogando só na retranca. Vamos ver. E esse é um dos circuitos em que o Ralf Schumacher tem vitória também, que foi no último ano do circuito Veloz, de 2001, uma corrida que se notabilizou pelo acidente terrível sofrido pelo Luciano Burti, quando o Schumacher, o carro dele, ficou lento na largada. O Luciano Burti não conseguiu evitar o choque, escalou com suas rodas dianteiras as rodas traseiras do Schumacher, alçou o voo, capotou sobre a Arrows do Henrique Bernoldi. Nessa corrida, o Michael Schumacher sofreu uma das poucas quebras, 2001. 2001, exatamente. E o Ralf Schumacher venceu ainda quando ele corria pela Williams com motor BMW. O Luciano Burti, falando no Linha de Chegada, ontem no programa Linha de Chegada com o Reginaldo Leme, ele contava sobre o acidente. O Reginaldo perguntava para ele. Quem não teve a oportunidade de ver o programa, eu mais ou menos reproduzo o que o Luciano falou, que disse que quando ele catapultou, que é quando a gente fala na linguagem do automobilismo, quando a roda dianteira pega na roda traseira, né, do carro que vai à frente, ele deu aquela catapultada e deu aquela começou a voar, começou a decolar, ficou de ponta cabeça. E a única coisa que ele pensava, disse o Luciano, é que ele ia ter que largar o carro, ia ter que voltar a pé pro box, ia ter que pegar o carro reserva. Você vê o que passa na cabeça do piloto. Em momento algum, ele teve uma preocupação a mais do que essa, né? Ele teve uma certeza, Deus sabe qual certeza e como ele pode ter tido isso, mas que não ia se machucar no acidente. E não se machucou. Graças a Deus, não houve problema nenhum. E o Luciano depois voltou e ainda participou da prova, né? Aí o Wurz. Até agora o nome dessa primeira sessão de treinos livres 1.16.387. Essas são imagens recuperadas do Wurz. E Sérgio, você repara que não tem um patrocinador master na equipe, você vê as laterais aí inteiramente brancas, então você vê qual é a importância principal da Williams ter assinado com a Toyota. Com a Toyota ela não vai pagar pelo motor. E com a Cosworth, que não é uma grande fábrica, é uma boutique de desenvolvimento de motores, ela tem que pagar e tem também que bancar os desenvolvimentos, já que ela é a única a usar o motor V8 da Cosworth. A STR usa sim o motor Cosworth, mas é uma versão limitada do V10 usado no ano passado, que ela tem uma licença especial da FIA para evitar gastos que proibissem a então Minardi, que era como a equipe STR até o ano passado. Depois ela foi comprada pela STR, co-irmã da RBR, e herdou essa licença da FIA. Mas o fato é que a Williams banca sozinha o desenvolvimento dos motores V8 da Cosworth. E para isso vai um dinheiro que seria muito bem aplicado no desenvolvimento do chassi. E o que vai acontecer, espera-se que aconteça em 2007 e 2008. Aí o finlandês Kimi Raikkonen, quarto colocado no campeonato. Raikkonen não tem vitória ainda, 43 pontos conquistados. E olha, nunca completou o Grande Prêmio em Hockenheim, o Grande Prêmio da Alemanha. Inclusive, portanto, é um desafio pessoal até. É um desafio pessoal. No ano passado, quebrou, teve um problema chamado pane hidráulica, que não quer dizer nada e quer dizer tudo, né? Quando liderava com folga. Tinha largado na pole position, vinha absoluto, mandando e desmandando, mas simplesmente não conseguiu terminar a corrida. A imagem do Jenson Button, faltando 10 minutos para o encerramento da primeira sessão. Estaremos de volta a partir das 9 da manhã, horário de Brasília, para a segunda sessão de treinos livres. Você que acompanha os treinos livres aqui pelo Sport TV a cada final de semana de Grande Prêmio. Sextas-feiras, sempre 2 sessões. Primeira sessão hoje de 6 às 7. A segunda sessão vai acontecer de 9 às 10. E logo depois, o Redação Sport TV com Luiz Roberto. Aí o Pedro de la Rosa, o espanhol Pedro de la Rosa, ele vai para a pista também, para sua volta de instalação, para sua volta de checagem. Sérgio, entre voltas voadoras e voltas de instalação, 22 pilotos já foram à pista. Mas tempo mesmo, apenas 8 pilotos estabeleceram. O Wurz, o Davidson, o Kubica, o Dornbos, o Niliani, o Manfred Winkelhock, o Takuma Sato e o Sakone Yamamoto.
1:16.387 continua sendo o melhor tempo do Alexander Wurz. Só para me desmentir, quando eu acabei de falar, o Jenson Button completou uma volta voadora, fez o quinto tempo, 1:17.934, a mais de 1,5 segundos do tempo do Alexander Wurz. Ele estava em volta rápida, você vê que as câmeras ali dos vários fotógrafos estão focadas em cima do Schumacher. E outros tantos focados em cima desse moço aí, Fernando Alonso, que permanece dentro do seu carro ali. Com certeza deve ainda vir para a pista fazer alguma coisa, senão não estaria aí no cockpit. Kimi Raikkonen vem para a pista também. Pedro Della Rosa já foi. O Alonso já fez uma volta de instalação, né, Sérgio? Tanto ele quanto o Fisichella já foram lá, já foram treinar largado, ou testar largadas, mas volta voadora não fizeram não. Cada um tem uma volta a seu crédito e apenas isso. Agora o Della Rosa. Esse é o Kimi Raikkonen saindo do box. Estamos a 8 minutos do encerramento dessa primeira sessão. Aí o Button, imagem recuperada do Button, deu uma escapada da pista ali o Button. Essa área verde aí ainda é asfalto, só que ele exagerou um pouco, ele não voltou para a pista antes da grama. Ele acabou pegando ali um atalho, né? Olha só por onde foi o Button nessa câmera colocada no carro dele. Ele saiu um pouquinho ali, pegou uma variante. E esperou ali um retorno, né? É. Até perigoso passar, apesar que hoje está seco, né? Mas passar ali com as rodas na grama, de repente você dá motor, ele pode até rodar. Ele preferiu pegar ali aquela partezinha de asfalto. Essa imagem, né, nessa grua é espetacular, né? Ah, é uma câmera que está sob cabos de aço, não a grua. É uma câmera que está colocada sob cabos de aço. Ela corre e acompanha o movimento da pista. Que, aliás, essas câmeras têm nos dado imagens absolutamente fantásticas, não só nos treinos, mas durante as provas também. Mais uma vez a imagem do Davidson. Wurz é o cara a ser batido, 1:16.387. E segue o tempo do Wurz. O Davidson agora fica a 136 milésimos. O Barrichello lá no com o sétimo tempo. O Barrichello foi para a pista e marcou aí o 7º tempo até agora. Schumacher continua conversando ali com o Ross Brown. O Davidson melhorou bastante seu tempo, virou 1:16,5 contra 1:16.387 do Wurz, 1:16.523 do Anthony Davidson. 136 milésimos de diferença entre os dois. 23 voltas completou o Wurz, 25 o Davidson, 26 o Kubica, 21 voltas o Dornbos. Foram os que mais andaram, né? 22 também o Manfred Wilkenrock. 22 voltas. Já o Sato conseguiu dar 10 voltas e o Yamamoto 15 voltas. Para um carro novo, essa quantidade de voltas chega a ser surpreendentemente positivo. Significa que não há quebras no carro. E o máximo de quilometragem possível que puder dar é melhor para o carro, né? Quando o Kimi Raikkonen deixa aí o seu McLaren. E o Alonso vai para a pista. E agora virou corrida, hein? O Davidson pegou um vácuo do Super Aguri e não conseguiu passar. Motor Honda contra motor Honda. Vai ter que ser na freada mesmo. Olha só, quase que teve ocorrência ali, ó. Estamos a 5 minutos do final do treino. Primeira sessão de treinos livres. E o Wurz melhor ainda, 1:16.349. Melhorou pouca coisa, mas melhorou. De 387 para 349. A placa vai ser mostrada para ele ali. 16.3 e venha para o boxe. Uma setinha ali de boxe para ele na próxima volta. Isso faltando 5 minutos. Olha, o Davidson ultrapassando o Dornbos, mas o Davidson tá correndo, tá guiando como se estivesse em corrida.
Tempo muito alto, 1:19:02. Ah, sem dúvida ele está fazendo simulação de corrida. Esse é o Scott Speed. Davidson deve estar com pelo menos meio tanque de combustível, Sérgio. E o que ele está fazendo aí é exatamente o teste de definição de escolha de pneus. Cada fábrica leva, aliás, leva até de equipe para equipe, 2 tipos de pneu. O primary ou primário e o opção. Normalmente o primário é um pneu mais duro, mais conservador, e o opção é um pneu mais macio. Para ir para Hockenheim, que é um asfalto de abrasividade média, o maior problema mesmo é a temperatura. Então os pneus devem ser da faixa de meia dureza para baixo, de meia dureza a macio. O esforço dos pneus não é muito grande, apesar de ser uma pista de freadas intensas e que exige muita tração. Exigindo muita tração e com freada intensa, é bom usar um pneu macio, que é um pneu que proporciona mais aderência, enquanto a partida dura menos. Então depende muito do potencial de posição de largada de cada carro. Quem vai largar mais na frente vai largar com o carro mais leve, quem vai largar mais atrás vai largar com o carro pesado para fazer um primeiro trecho, pelo menos, muito longo. E a tática que deve prevalecer é de 2 paradas de reabastecimento. Vamos observar a volta do Alonso, ele vai completar agora. Sétimo tempo, 1:18:03, 1:18:328. Opa, teve acidente, hein? E é um carro da Williams. É, e o Nico Rosberg. Correndo em casa. O Nico Rosberg começou... Ele pregou a traseira ali. Pode dar uma olhada que a traseira do carro está bem danificada. Hein? Agora resta saber se isso é causa ou consequência. Parece que é causa, hein, Sérgio? Ele perdeu o carro na freada. O piloto freou. Não perde o carro na freada. Isso tem explicação técnica, explicação mecânica. E viu que aerofóliozinho engraçado ali na tomada de ar? Ele bateu de lado e de traseira. Foi uma batida forte, hein? O carro desequilibrou inteiramente na freada. Lá vai o MF1. E o Albers pulou fora ali. Com razão. Isso é que é chamado cadeira elétrica, né, Sérgio? Nico correndo em casa, ele que começou com passadeiras vermelhas, trombetas, anunciando a chegada do novo Messias para a Fórmula 1. Não confirmou. E a preocupação do Albers, os pilotos quando tomam essa atitude, é uma atitude extrema, porque geralmente fazem de tudo para não usar o extintor de incêndio, né, Lito? Exatamente por isso que ele tirou da mão do bombeiro. Falou, deixa comigo que eu vou usar apenas e tão somente o necessário. O ponto onde tem que ser, né, utilizado o extintor de incêndio. Senão você danifica muitas partes do motor. Não só do motor, suspensão, freio. O carro depois tem que passar por um verdadeiro pente fino. E não há tempo para esse pente fino. Pois é. Acidentes e situações difíceis para 2 pilotos simultaneamente. Para o Christian Albers da MF1 e para o Nico Rosberg da Williams. E dá um desânimo, viu? Sexta-feira, finalzinho da primeira sessão. Isso dá um desânimo danado. Que câmera, hein? Espetacular essa câmera, hein? Bandeira amarela está agitada no ponto onde o Nico Rosberg saiu da pista. Passa aí o Heidfeld. Heidfeld é o 12º colocado. Agora, impressionante como os freios traseiros bloquearam da Williams. E tá aí o Nico. Deve estar um tanto desolado, né? Usando capacete para sua finalidade alternativa, né? Pois é. Banco de piloto que fica na pista. Bom, Sérgio, não precisa dizer que os freios aí vão ser decisivos, né? Quem souber ajustar melhor os freios vai ter uma boa vantagem, né, Lito? Exatamente isso. E equilíbrio em frenagem, estabilidade na frenagem, é uma das qualidades imprescindíveis de um bom carro de corrida, seja a categoria que for. Nesse momento, o diretor de prova encerra a primeira sessão, a primeira hora de treinos livres para o Grande Prêmio da Alemanha. E a expectativa nossa é para a segunda sessão, né, Lito? Exatamente. O Schumacher ali ao lado do Ross Brown, tapando os ouvidos, vai ver que ele fez aquela pergunta para o Ross Brown: o que você acha da gente para a BMW ano que vem? E tapou os ouvidos para não ver a resposta. É verdade. Logo mais às 10 tem o Redação Sport TV com Luiz Roberto. E às 2 da tarde você acompanha o Arena Sport TV com Kleber Machado.
Nós vamos completando a nossa transmissão. Lembrando que logo mais, a partir das 9 da manhã, estaremos de volta aqui ao lado do Lito Cavalcante para a segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Alemanha. Wurz em primeiro, 1:16.349. Melhor tempo até agora, depois o Davidson 1:16.523. Aí você vê a imagem do brasileiro Rubens Barrichello, que foi o sexto melhor. Rubinho marcou 1:18.085. É hora então dos mecânicos trabalharem muito, os pilotos conversarem com seus engenheiros. Carro da Williams sendo retirado desse momento do ponto onde colidiu ali o piloto Nico Rosberg. E portanto estamos completando essa primeira sessão de treinos livres. Jenson Button também, Davidson, todos eles já recolhendo seus carros. Esse é o piloto de teste, o Anthony Davidson. Foi o segundo do dia, 1:16.523, pelo menos até agora, né? Segundo dessa primeira sessão. E uma atuação atipicamente discreta do Robert Kubica, apenas o terceiro, mas fez 29 voltas. Então, sem dúvida, simulou corrida. A volta do Heidfeld também para os boxes. Heidfeld foi o 14º colocado. Essa câmera está colocada exatamente na BMW. Sérgio, chega ao fim da primeira sessão, apenas 3 pilotos não entraram na pista. Michael Schumacher, Felipe Massa, os 2 da Ferrari, e Marco Webber da Williams. Agora, a Ferrari não entrar na pista significa um grau de autoconfiança muito elevado. O Marco Webber não entrar, tudo bem, porque o Alexander Wurz faz todos os testes da Williams, a equipe dele, e o Nico Rosberg entrou. Não saiu, mas entrou. Schumacher faz a saudação ao público e aí está o tempo da primeira sessão. Wurz com 16.349, depois o Davidson, Kubica, Button, Dorboss, Barrichello, Alonso, Yanni, Fisichella, Coulthard e Wilken Rock. Estamos completando a transmissão, agradecendo o Lito Cavalcante. Daqui a pouquinho, a partir das 9, ao lado do Lito Cavalcante, estaremos aqui para a segunda sessão de treinos livres. Você segue na programação do Sport TV e a gente volta já já. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal campeão.